Olá, amigos! Hoje nós temos mais uma formação e a nossa formação de hoje é o Magnífica e a sua importância, né? Nós sabemos que o Magnífica é um cântico, né, de Maria, em que Lucas escreve esse cântico, e também foi um cântico que Ana, não é? Em 1 Samuel 2, de 1 a 10, Ana também fala esse cântico, né? É muito interessante porque quando a gente fala do Magnífica, as pessoas perguntam: e onde é que eu posso encontrá-lo? Em Lucas 1, de 46 a 55. Né? É muito interessante porque esse cântico chamou-se, né, de Magnífica, porque a primeira palavra que significa magnífica é engrandecer e exaltar. Então a gente já entende o ponto principal desse Magnífica. Nos relatos da infância, né, de Jesus, que são bem uma característica de Lucas, né? Lucas é aquele evangelista que fala sobre a infância de Jesus. E ele busca exatamente mostrar, fazer uma costura, né, desses cânticos em toda a infância de Jesus. Então nós temos o cântico de Maria, que é Lucas 1, de 46 a 55, depois vem o cântico de Zacarias, que é Lucas 1, de 67 até 79, e depois o cântico de Simeão, que é Lucas 2, de 29 a 32. Então, para Lucas, é importantíssimo esses cânticos, né? Por quê? Porque são hinos e que eles têm algo em comum. Eles são importantes por causa disso. Eles colocam a presença do Espírito Santo, eles têm o anúncio da salvação em Jesus, a promessa que se estende para toda a humanidade, um clima de esperança e a certeza da vitória do bem. Então, todos três falam sobre esse mesmo assunto. E nós podemos dividir o Magnífica em três partes. Primeiro, a serva humilde, né, que louva a Deus pela salvação recebida e revela uma interioridade. Isso está em Lucas 1, de 46 a 50. Então nós poderíamos designar Maria, a mulher de fé. Né? Depois nós temos a profetisa e membro da nova humanidade, que proclamam a vinda do reino de Deus e a sua ação transformadora nas relações sociais. Sim, as relações sociais. Nós temos em Lucas 1, de 51 a 53. E depois, uma mulher de Israel, que recorda a ação de Deus e a sua fidelidade da história, a partir de Abraão. Né? E isso está em Lucas 1, de 54 a 55. Então, eu posso falar que o Magnífica começa com uma explosão de louvor, que é reforçada por duas frases muito importantes. A minha alma, o meu ser, a minha essência, o psique, engrandece, ou seja, exulta o Senhor. E o meu espírito, o pneuma, o espaço próprio do divino, exulta de alegria, ou seja, rejubila em Deus, meu Salvador. Então, minha gente, veja, sou eu por inteira, né? Que louvo ao Senhor, que engrandeço o Senhor quando eu percebo esse louvor e eu, vamos dizer assim, eu proclamo esse louvor. Muitas vezes lemos ou rezamos o Magnífica sem nos darmos conta deste importante louvor a Deus. Então, todas as vezes que rezarmos o Magnífica, nosso ser, né, se rejubila, né, se alegra, e fica mais agradecido ao Senhor. Por isso a liturgia das horas, as vésperas, reza o Magnífica. Né? Quando Maria diz, minha alma engrandece o Senhor, que ela renuncia à autossegurança, né? Em torno do quê? Do ego. Ela não quer mais isso. Ela é uma serva humilde, coloca-se nas mãos do Senhor e reconhece que só Ele é grande. Quando a pessoa se eleva a Deus em processo de evolução espiritual, o espírito humano, esse pneuma,
prova a alegria incomparável de encontrar sua raiz última. Este prazer, que é testemunhado pelos místicos, supera de longe o prazer temporário. Claro, porque na medida em que você entende essa alegria, que você entende a beleza dessa explosão de louvor, isso tudo te faz muito, muito feliz. Quando o ser humano chega a esse nível, ele prova diferentes dimensões de sua pessoa, ele se reconhece, ele começa esse autoconhecimento. Isso está em Santa Teresa d'Ávila, em São João da Cruz, em São Pedro de Alcântara, tantos outros místicos, né? O que nós percebemos no Cântico do Magnífica é que Maria expressa uma personalidade integrada e dirigida para Deus. Por isso inicia com uma explosão de alegria, nada mais simples e saudável, né? Para Lucas, a alegria é um sinal claro do novo tempo. O Messias está no meio do seu povo, então vamos nos alegrar com isso, não é? E eu não posso me alegrar sem louvar a Deus, não é? Que realmente nos capacita a reconhecer isso, né? A comunidade cristã ideal é marcada pela alegria e simplicidade. E essa alegria, essa simplicidade se percebe aonde? No partir do pão. Então Maria expressa no seu canto um traço cristão essencial, a alegria. Então, meus amigos, o que é o Magnífica? É um louvor no meio dos agudos conflitos da história, mas que proclama a esperança na realeza vitoriosa do Todo-Poderoso. O Magnífica mostra que toda luta de libertação deve ser atravessada pelo espírito de louvor e alegria, mesmo quando a fé e a esperança são postas à prova. O Magnífica exprime o êxodo, o êxtase do coração da mãe de Cristo. Então voltamos a essa frase. O Magnífica exprime o êxtase do coração da mãe de Cristo. A presença do Espírito se faz vibrar sem sair de si e permanece consciente, totalmente centrada em Deus, sem a menor sombra de narcisismo. Mas por que narcisismo? Gente, não é? Maria tinha recebido, não é? Ela era agora a mãe do Salvador, né? O menino estava no ventre de Maria. Então, veja, eu sou a mãe do Messias, né? Então, veja que isso vai mostrar e vai tirar esse narcisismo, né? Ela não quer falar disso, né? Ela sai dela para louvar a Deus. A presença do Espírito a faz vibrar sem sair de si, não é? Maria fala a Deus como em oração, mas fala de Deus numa proclamação pública de suas maravilhas. Então, ela não está orando ao Senhor. Ela está falando de Deus e ela está fazendo isso de uma forma pública, para que todos vejam, para que todos ouçam e para que todos percebam, né? O Magnífica, no Magnífica, Maria é uma mulher realista, de olhos abertos sobre o mundo. Ela não vai se anular disso, né? Sabe que existem poderosos e humildes, ricos e pobres, e ela tem uma consciência crítica. Ela vê as injustiças e as denuncia, com coragem e uma denúncia profética, que parte sempre da vontade de Deus. A profecia visa o poder de Deus e o seu reino. Então, o que Maria fala no Magnífica, essa ação, essa consciência crítica, é sempre para mostrar o quê? O poder de Deus e o reino e o seu reino. Maria recorda aos cristãos que Deus escolhe os simples e humildes
para iniciar o reino de Deus, recriando assim toda a humanidade. Maria simboliza o ser humano em construção, aberto a todos, tocados pelo Espírito Santo, e sendo assim, ela cultiva um coração solidário. A partir do exemplo de Maria e da mensagem do seu cântico, devemos nos empenhar pela solidariedade a fim de construir uma sociedade de acordo com o sonho de Deus. Maria é ungida pelo Espírito Santo. Ela simboliza o ser humano tocado pela graça divina, transformado pelo fogo impetuoso e pela brisa repousante do Espírito de Deus. É importante recordar que todos nós recebemos esse dom e somos chamados a efetivamente nos tornar habitação do Deus uno e trino. Então, minha gente, que esse cântico, o Magnífica, que a gente possa rezá-lo muitas vezes, refletir, meditá-lo muitas vezes. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima formação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, tchau.